Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista podem ter um dia por mês com sessões de cinema adaptadas para elas e seus familiares. Segundo especialistas, a dificuldade de concentração, a hiperatividade, a sensibilidade à luz e ao som estão entre os comportamentos comuns que mais dificultam a integração dessas pessoas à sociedade. E de acordo com a proposta legislativa, nas sessões adaptadas, as salas não ficariam totalmente às escuras e com um volume de som tão alto, entre outras especificidades que facilitariam a permanência dessas pessoas autistas. Nesta edição do Palavra Aberta, eu converso com o autor do projeto, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Fábio. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Bom, deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente como surgiu essa proposta totalmente inovadora nessa área. Eu tenho uma militância nas causas que dizem respeito às pessoas com transtorno de espectro autista e seus familiares, lá no meu estado, Mato Grosso do Sul. E dialogando com entidades representativas dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista, surgiu essa ideia. Eu achei, a princípio, muito interessante, submeti a análise da assessoria técnica do partido, que entendeu que era absolutamente jurídica, constitucional, pertinente, compatível com os direitos humanos e, por isso mesmo, teve uma aceitação muito interessante, muito boa aqui na Casa, na Câmara dos Deputados e, enfim, foi aprovada. Pois é, até queria que o senhor falasse para a gente como é que é essa tramitação, agora vai para o Senado? Agora vai para o Senado, porque este projeto de lei ele se transformou numa emenda a um projeto que foi anteriormente apresentado e que dispunha, como de fato dispõe, sobre a criação e a institucionalização de uma carteira nacional de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. Então ele foi englobado justamente para ampliar o leque de proteção aos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista. É muito importante, a inclusão cultural. Quando nós vamos ao cinema, nós vamos para nos divertir. As pessoas com transtorno de espectro autista, muitas vezes são privadas desses direitos porque elas são estigmatizadas, elas são discriminadas, elas são excluídas do processo social. Então, o projeto vem para combater todo esse processo de alijamento social das pessoas com transtorno de espectro autista e seus familiares, que também sofrem com isso. Com certeza. Agora, deputado, pelo lado comercial, foram ouvidos também os produtores culturais, os responsáveis pelos cinemas, já que é um percentual pequeno em relação à sociedade, às pessoas que consomem. Como é que isso está sendo visto pelo lado comercial? Pode aumentar a tarifa? Durante a tramitação não houve nenhuma manifestação formal contrária à aprovação do projeto. Presume-se que não há oposição, até porque eu entendo que para a própria imagem e visibilidade dos produtores culturais, dos proprietários de estabelecimentos cinematográficos, de cinema, seria muito positivo para eles liderarem, protagonizarem esse processo de inclusão cultural das pessoas com transtorno de espectro autista e seus familiares. É justo o projeto, é socialmente adequado e não tem nenhuma pretensão de causar prejuízo financeiro, empresarial a esses empreendedores. O que nós queremos é dar às pessoas com transtorno de espectro autista os mesmos direitos que nós temos. As pessoas que não têm essa deficiência têm. E por isso mesmo nós entendemos que vai ter uma aceitação muito grande.
Agora, deputado, tem surgido várias outras formas de inclusão das pessoas com autismo, inclusive aplicativos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessas propostas que estão surgindo, inclusive se aumentou o número de pessoas com autismo no país. O autismo, o seu reconhecimento na Classificação Internacional de Doença pela Organização Mundial de Saúde é recente, é de 1993. De lá para cá houve uma explosão de diagnósticos do autismo. E ele é um espectro, né? Um espectro. Ele vai desde o leve até o que mais compromete mesmo a comunicação, a interação social, enfim. O que nós estamos detectando é que enquanto as pesquisas científicas avançam para tentar saber por que a pessoa tem o autismo, o que acontece, por que justifica, de onde vem o transtorno, nós temos o dever, enquanto parlamentar, de garantir o maior número possível de direitos para as pessoas com transtorno de espectro autista e seus familiares. Não podem ser discriminados, não podem ser excluídos da sociedade. E os pais, as mães, os familiares sofrem porque eu vivencio esse drama lá no meu estado, com as entidades representativas, as lideranças, e nós temos que combater. Já que o senhor acompanha esse segmento, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente assim, quais são as principais reivindicações, quais as dificuldades que as famílias, principalmente, têm para lidar com a criança ou a pessoa depois, né, de adulta. Perfeitamente. Há uma lei, a lei número 12.764, de 2012, a Lei Berenice Viana, que estabelece, basicamente, os direitos das pessoas com transtorno de espectro autista, equiparando e incorporando a esse diploma legal todos os direitos das pessoas com deficiência. Só que nós não podemos confundir, né, as pessoas com transtorno de espectro autista com as pessoas com deficiência. Há uma particularidade, uma especificidade. Ela é ampla, o espectro é extremamente elástico, o diagnóstico é difícil de ser detectado e quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais a chance de minimizar os danos causados pelo transtorno de espectro autista. Muito bem, o básico, o essencial que nós estamos pedindo já há tempos ao poder público é o seguinte: nós queremos saber quantos são as pessoas com transtorno de espectro autista no Brasil. Presume-se 2 milhões, mas nós não sabemos. E por que é importante? Porque através da quantificação precisa, exata dessas pessoas que têm transtorno de espectro autista, nós podemos estabelecer políticas públicas mais precisas, rigorosas, efetivas e que consigam, de fato, materializar e concretizar os seus direitos. Tá certo. Deputado, muito obrigada por sua participação e esclarecimento para a gente aqui também. Eu que agradeço, renovando o compromisso de defender sempre os direitos das pessoas com transtorno de espectro autista. Eu conversei sobre uma proposta que facilita o acesso de autistas nas salas de cinema. É com o autor, deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Você pode assistir esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.